Eu estou recebendo aqui no estúdio da Musical uma pessoa que você já conhece de ouvir bastante no rádio, né? Você já ouviu a dica da doutora Paty Kijo, ouve direto no rádio. Hoje ela veio, falou, Max, eu vou aí para a gente conversar pessoalmente. Hoje ela veio trazer a dica pessoalmente aqui para a gente. Doutora Patrícia Kijo, né? A Paty Kijo, com a gente nesta manhã de terça-feira. Muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Musical. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui. Doutora Patrícia, as pessoas às vezes falam assim, eu preciso perder uns quilinhos, eu preciso emagrecer, e às vezes tenta uma dieta, tenta outra, aí perde um pouco dos quilos, depois recupera tudo de novo, às vezes tem uma alimentação que não é adequada, às vezes não pratica uma atividade física. A gente estava conversando aqui fora do ar, só para você ouvinte se situar, a doutora Patrícia, posso chamar de Paty também? Pode, deve. A Paty Kijo, ela estava conversando com a gente aqui, ela falou assim, Max, eu vivenciei essa experiência de perder peso. Eu vou deixar que ela mesma fale para você, ouvinte 100.9, entender. Doutora. Então, eu falo que eu gosto muito de contar a minha história, porque eu era uma ex-obesa, e a palavra é difícil falar obesa mórbida, mas é verdade, eu tinha um IMC acima de 40, né? Então, se pesar com esse peso todo, e mulher ainda, era muito difícil, né? E eu decidi em mudar. E eu falei, eu fiz a cirurgia bariátrica, mas não foi somente para emagrecer, é porque eu queria mudar de estilo de vida. E hoje eu tenho um estilo de vida diferente. Eu falei ainda para você antes que eu me perdi de quantos quilos foram, porque eu tinha 130, né? Hoje eu não tenho vergonha de falar do meu peso, hoje eu tenho 70 quilos, né? E eu estou muito feliz, porque eu tenho hábitos saudáveis hoje, né? Eu falo que antes de eu tirar todo esse peso e ficar com autoestima melhor, eu ganhei saúde. Sem dúvida. Né? Agora, doutora, muitas pessoas, às vezes, ficam ali na ilusão, eu vou dizer assim, entre aspas, que só fazendo a bariátrica vai resolver. Agora, tem o pós-bariátrica também, né? A pessoa tem que ter, ou depois, desenvolver um estilo de vida mais saudável. Ai, amei essa pergunta, porque cirurgia bariátrica não é milagre, né? Todo mundo quer fazer uma bariátrica para ser emagrecido. Isso. Ah, eu quero dormir e acordar magro. Não é assim, é um processo, né? E tem que ser um processo bem vivido, né? É um trabalho multiprofissional, né? Com especialistas. E eu, como nutricionista, tenho especialização em bariátrica. Então, eu tenho, assim, muita certeza e conhecimento para passar para esse paciente, sabe? Porque a gente tem que ter um pré-operatório correto e um pós-operatório correto. É mudança de estilo de vida. Senão, a pessoa tem um reganho. Tem tanta gente aí que fala, eu fiz bariátrica e tá com dobro as vezes do peso que tinha antes. Ou que recuperou tudo. Porque não mudou a cabeça, não mudou os comportamentos, não faz uma atividade física, então não se alimenta direito, não tem milagre. Agora, a senhora está falando aí que durante um bom tempo já vinha enfrentando esse problema da obesidade. Então, a pessoa que às vezes tem aí, sei lá, 5, 6 quilos, 10 quilos a mais no peso, fica às vezes preocupado, fala, eu não consigo perder. Isso também é uma questão da mente da pessoa, né? Ela precisa se conscientizar que ela pode sim perder esse peso, né? Recuperar o peso ideal, e isso tudo através de uma dieta, através de um programa alimentar, né, doutora? Sim, eu não tenho pacientes só bariátricos, né? É claro que não. Até em Campo Mourão, hoje, o percentual meu é de pacientes que querem perder essa quantidade de quilo que você falou. 6 quilos, 8 quilos, né? E que acha muito difícil. Não é. Né? Eu não gosto de dieta restritiva, eu gosto de comida do dia a dia, né? Então eu falo que o paciente, ele não vai sair com uma lista de compra desesperado e comer várias coisas diferentes que ele não está habituado. Enquanto eu faço anamnese com o paciente, né, eu converso com ele, eu sempre faço uma pergunta: o que eu não posso tirar, que você nunca mais vai voltar aqui? Porque o paciente, ele tem que comer o dia a dia dele. A minha função é colocar de maneira certa para que ele emagreça, sem sacrifício. Tanto é que eu falo que a comida, ela tem que ser um prazer. Ela não pode ser um desprazer e uma culpa, senão dá tudo errado. Exatamente. Agora, doutora, tem muita gente que pensa assim, pensa e faz, né, inclusive. Fala assim, eu vou emagrecer. Aí corta tudo.
Eu vou viver só de líquido, só de água. Isso é absolutamente errado, né? Totalmente errado, tanto na nossa parte metabólica, nossos hormônios, porque eles nos desfavorecem, trabalham contra esse emagrecimento, né? Porque o nutricionista tem que ter a parte, entender o corpo, fisiologia e metabolismo. E também, quanto mais restrita, mais compulsiva eu fico depois. Eu não prolongo isso, eu não consigo. Aquelas dietas, tem dietas ótimas, mas tem dietas muito malucas, né? E a pessoa perde vitaminas, minerais, a pessoa fica enfraquecida e não emagrece. E aí Vira uma compulsão louca. recupera tudo de novo e O bem dobro. rapidinho, né? Pois é. Outra coisa que é bem perigosa, assim, que as pessoas fazem, não tem jeito, acabam fazendo, vai lá na internet, digita alguma coisa e aparece lá uma dieta maluca e começa a fazer sem a orientação de um profissional, de uma nutricionista, que é de fato o profissional que sabe que vai te fazer ali uma dieta, receitar, vai elaborar uma dieta balanceada para que você de fato obtenha todos os nutrientes que seu corpo precisa sem acumular, né, gordura. Exatamente isso. Quando o paciente ele vem, ele vai me falar o dia a dia dele. Em cima do dia a dia dele, eu passo o que é possível para ele. E eu falo que eu não gosto de dietas, eu não gosto que ele venha querendo emagrecer 10 quilos no mês, porque não é o tipo de dieta que eu faço. Né? A minha dieta é mudança de comportamento. Também, né? Isso, para a pessoa entender que ela pode ir num resort e ela vai comer direito. Sim. Ela não vai ter que se matar comendo tudo, entendeu? Ela vai no aniversário, ela vai saber o que comer. Exatamente. É isso, eu ensino meu paciente a se alimentar corretamente. E é aquilo que você estava falando, porque às vezes a pessoa perde quilo muito rapidamente, e aí uma vez uma pessoa me disse aqui nesse estúdio, falou assim, ó, eu emagreci, mas eu continuo com cérebro de gordo. Sim. Porque não reeducou, inclusive, essa forma de pensar, né? Sim, com certeza. Eu gosto de uma frase que fala assim, eu posso comer de tudo, mas eu não posso comer tudo. Isso. Entendeu? Eu não posso ter uma preocupação de, às vezes, não quer dizer que toda semana eu vou comer o bolo de chocolate que eu amo. Mas, se eu comer uma vez por mês uma fatia de bolo de chocolate, será que vai te engordar mesmo? Pois é. A gente precisa de 7.700 calorias para engordar 1 quilo. Né? Um bolo vai ter lá, no máximo, dependendo do bolo, 300 calorias. É ele que vai te engordar, será? Pois é. Doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui que vai fugir um pouquinho aqui do nosso bate-papo aqui, mas é uma curiosidade, é uma pergunta direcionada aos homens, inclusive, viu? Doutora, é verdade mesmo que a cerveja, ela faz a gente acumular aquela gordurinha assim na barriga, do lado, e pro pessoal falar barriga de chope? Então, eu tenho pacientes homens também, tá? Sim. A cerveja, ela engorda. Não tem como, porque eu tenho o glúten da cerveja, eu tenho a parte do inchaço da cerveja, e ninguém bebe só uma cerveja. É verdade. Não é verdade? É verdade. Alguém que senta e fala aquela palavra, eu trabalhei a semana inteira, agora eu mereço aquele churrasco e mereço aquela cerveja. Vai tomar 10 latinhas. Eu mereço aquelas 25 cervejas. Olha lá, eu falei 10 e falou 25. Pois é, não então... tem como. Mas aí, nesse caso, também é feito uma reeducação alimentar e a pessoa também vai ter que tomar essa consciência de que não pode ficar tomando 25, né? Eu não corto a cerveja, não. Tem pacientes que tomam vinho, né? Eu tenho pacientes que amam chocolate, né? A gente introduz na alimentação, mas de forma cautelosa. Né? E para as meninas, para as mulheres, então, aquela gordurinha localizada também não é um motivo de desespero, né? De jeito nenhum. A gente tem aí alimentos para que desinflamem, para que perca essa gordura abdominal e exercício físico, né? Não tem como, são 30% no mínimo do gasto calórico de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa que está lá na casa, ela fala assim, mas eu atualmente eu não tenho condições ainda de ir lá conversar com a doutora Paty. Será que ela não poderia assim, me dar uma dica por cima do o que eu deveria comer, o que eu posso comer, sem me preocupar em estar ganhando muito peso e tal? Tem. O que a gente poderia cortar no dia a dia, doutora, para a gente ficar assim, com a consciência mais tranquila? A gente pode cortar os alimentos que são embutidos, gordurosos, os industrializados, né? Eles engordam muito. E as comidas invisíveis. A gente come sem perceber e engorda. Quer um exemplo? A bala. Verdade. Às vezes a gente chupa muita bala. E quem gosta daquela balinha de caramelo, nossa, ela é mega calórica. É o dia inteiro com a balinha de caramelo. E aí, um cafezinho com açúcar, né? Às vezes eu vou falar algo que vai assustar você. Uma colher de sopa de açúcar equivale a meio pão francês. Nossa. E açúcar é ali aquela gordura, não, aquela caloria vazia, que vem, passa e você sente fome. Né? Então, uma dica importante, associe o seu carboidrato com uma proteína. Sempre com uma proteína junto.
Então isso é bom. Por exemplo, um pão francês, um café da Aham. manhã, não é maléfico, mas se você associar ele com um ovo mexido, que é a proteína, Aham. ajuda A bastante. dieta intermitente, Ela é boa, o jejum intermitente, jejum ele intermitente. é muito bom, Aham. mas ele é adequado para as pessoas, para algumas pessoas, outras não. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer beliscamento o dia inteiro, belisca, que é Aham. compulsiva para algumas coisas. Não estou falando de compulsão alimentar, Aham. mas tem que ficar mastigando. Ela não serve para fazer jejum intermitente. Não Ela vai fazer, consegue. ela vai ficar enlouquecida. O ideal, então, o ideal é que a pessoa coma nos momentos que sente fome, sente necessidade do alimento, mas coma de forma moderada, né? De forma Sim, consciente, sim. podemos dizer assim. Tem uma coisa que eu gosto de falar, é que às vezes a pessoa não está com fome, ela está com sede. A maioria das pessoas não se hidratam Aham. do jeito que deveriam. Então, se você está com fome, né, tá com vontade de beliscar, na verdade você não está com fome, você está com vontade, aquela fome emocional que É, chama, vontade de pôr algo na boca. exatamente. Bebe um copo de água, vai melhorar. Perfeito, ali, ó. Dicas ao vivo aqui da doutora Patrícia Kijo, a Pati Kijo, que está sempre nos passando dica aí no dia a dia. Doutora, fique à vontade aí para colocar mais algum assunto que eventualmente eu não tenha perguntado, e eu quero parabenizar a senhora aí, né, por ter passado por tudo isso aí, e hoje a senhora é um exemplo vivo, né? Então, a pessoa que às vezes tem 5, 6 quilos a mais fica aí, né, reclamando da vida, porque eu não posso, porque eu não consigo, jamais, e etc e tal, procure a doutora Pati, que com certeza ela vai te orientar numa alimentação mais saudável, mais balanceada, e você vai perder esses quilinhos, ó, rapidinho. Perde mesmo. Assim, queria só falar que quando a gente se olha acima do peso, a gente não se reconhece. É muito difícil. Tem mulheres que eu atendo com 2 quilos a mais e que estão infelizes. E tem mulheres que às vezes estão com 10 quilos a mais e não estão infelizes. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é qual o teu objetivo. Eu não imponho um objetivo. Então, emagrecer saudavelmente. Isso é o mais importante. E olhar e se aceitar. E se não está se aceitando, começa um processo. Às vezes pode ser difícil, mas não para. Eu falo que quem fica parado é a estrada. Então a Uhum. gente continua, né? Caiu, levanta. E exercício. Beber água, exercício, não tem como. Se você quer emagrecer, é alimentação equilibrada, exercício físico, hidratação. Muito bem. E ó, se você quiser confirmar tudo isso, você pode acessar agora mesmo o Instagram da doutora Patrícia, vai estar lá como Pati Kijo. Lá tem vários posts interessantes que você pode conferir e também passar na clínica, né, doutora? Por favor, vou estar lá esperando todos vocês, vou atender com amor, com carinho e com bastante empatia, porque eu gosto de ouvir, assim Muito como eu bem. gosto de conversar. Obrigado. Eu conversei aqui com a Pati Kijo, a Nutri Pati Kijo.